que o Brasil tem a ver com isso? Tradicionalmente, quando dois polos globais se separavam, o Brasil escolhia a neutralidade. A diplomacia brasileira, na linha da diplomacia da Suíça, era uma diplomacia de neutralidade. O que tem acontecido, no entanto, sob o governo de Lula da Silva, é que Luiz Inácio Lula da Silva e Celso Amorim têm rompido a tradição de neutralidade brasileira e têm acoplado o Brasil em um destes dois blocos que se distanciam. Se Estados Unidos, de um lado, Rússia e China, do outro, estão se afastando, o Brasil não ficou parado no centro deste distanciamento. O Brasil se move em direção ao bloco da China e da Rússia. Uma manifestação clara disso é, primeiro, o ingresso do Irã no BRICS, o bloco brasileiro com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em que o Brasil e estes outros países permitiram o ingresso do Irã, que economicamente tem muito pouco a ver com essas nações. É bom lembrar que o BRICS surgiu como um bloco econômico de estados emergentes, de nações em desenvolvimento, de grandes países, de grandes populações que cresciam economicamente, se integrando na cadeia global. Era um bloco de negociação mais geoeconômica do que geopolítica e muito menos militar. Mas com o ingresso do Irã e de outros players que passaram a integrar esse bloco, ele se transforma cada vez mais num bloco político, num bloco de posicionamento neste distanciamento. E quando Rússia e China se afastam dos Estados Unidos, Lula da Silva e Celso Amorim grampearam o Brasil no movimento de distanciamento feito por estes dois países, por estas duas ditaduras. Essa foto de Vladimir Putin é simbólica. Basta observar as bandeiras dos países que estão atrás dele para ver com quem o Brasil tem andado, qual tem sido a turma do Brasil no cenário diplomático mundial. Lula chegou a ponto de dizer essa semana que é inadmissível que a ONU não tenha autoridade para fazer Israel conversar em vez de, abre aspas, só saber matar, fecha aspas. O que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Lula mostra, inclusive, a sua ignorância sobre as verdadeiras raízes do conflito. E parece nutrir, talvez por interesse político, talvez por interesse ideológico, ou por qualquer outra razão, uma fantasia de que uma conversa da ONU é capaz de resolver séculos de conflito na região, que são enraizados em profundos interesses econômicos, militares, estratégicos, religiosos, como se uma guerra ou um tratado de paz fossem capazes de fazer desaparecer séculos de história e desaparecer as causas mais profundas, de novo, do que acontece no Oriente Médio. E eu volto a recomendar que assistam no dia 7 de outubro, From the River to the Sea, o documentário da Brasil Paralelo sobre a crise no Oriente Médio. O alinhamento de Lula com esse bloco não significa que o Brasil está no mesmo ponto do Irã, no mesmo ponto da China ou da Rússia, mas significa que ele está se movendo na mesma direção. Se há um vetor de distanciamento entre estes dois blocos globais, o Brasil segue os passos do bloco liderado por Vladimir Putin e Xi Jinping. Não estamos no mesmo ponto, é verdade. O Brasil não financia diretamente os grupos terroristas no Oriente Médio, mas o Brasil se movimenta na mesma direção, caminha no mesmo sentido. E isso tem profundas consequências para o nosso país, inclusive consequências econômicas. Como eu disse, os blocos políticos cedo ou tarde se transformam em grandes blocos econômicos. E, portanto, escolher um lado significa também escolher um lado com o qual as relações econômicas do Brasil serão mais desenvolvidas. Quando o Brasil se mexe em direção à Rússia e à China, o Brasil se afasta, por exemplo, do mercado americano. Alguns setores dos Estados Unidos, como o setor energético, por exemplo, se afastam claramente de quaisquer fornecedores ou de agentes econômicos que tenham relação com a China, por uma questão estratégica, por uma questão de segurança nacional. Quando o Brasil vai em direção a este bloco, ele se afasta necessariamente dos Estados Unidos. Portanto, Lula e Amorim estão tomando uma decisão
que não tem sido uma decisão dividida com o Congresso e muito menos com o povo brasileiro. A decisão de associar o Brasil a um determinado bloco econômico, que produzirá profundas consequências econômicas, mas também diplomáticas, estratégicas e até militares para o futuro do Brasil, inclusive da nossa infraestrutura interna, que também depende de recursos estrangeiros para se desenvolver. Ou seja, Lula e Amorim estão determinando o futuro do Brasil numa relação que está apenas começando a se distanciar. Nós estamos assistindo apenas o início de um novo capítulo da história geopolítica moderna.